Em 1990, lá em Los Angeles, um ator fracassado, pobre, liso, quebrado, subiu no morro, começou a refletir sobre a vida, puxou um talão de cheque, que na conta dele não tinha nada, e colocou um valor. Ele escreveu lá, 10 milhões de dólares com o destinatário para ele mesmo. Só que naquela época, mano, o cara não tinha 100 dólares na conta. Daí ele pegou esse cheque e guardou dentro da carteira dele. E 5 anos depois que ele tinha escrito aquele cheque, ele olhou o saldo bancário da conta dele e tinha lá 10 milhões de dólares. E essa foi a quantia que ele ganhou atuando num filme, que era o filme Debi Lloyd. Esse cara, esse ator, se chama Jim Carrey. História real, história verdadeira. Depois vocês podem conferir em qualquer lugar na internet. E hoje eu vou te mostrar, cara, como ele conseguiu fazer com que um simples cheque escrito à mão, que não valia absolutamente nada quando ele escreveu, ele conseguiu materializar aquilo. E não simplesmente com palavras mágicas ou poder da atração, nada do tipo. Não, vamos falar de ciência, vamos falar de Bíblia e falar do que eu consegui fazer na minha vida. Isso que o Jim Carrey fez e que eu também uso muito na minha vida é uma ferramenta que, além dela ser poderosa, ela pode se tornar também perigosa. Para você que não me conhece, me chamo Rafael Mascarenhas e eu opero no mercado financeiro há 15 anos. Comecei lá quando eu tinha 19 anos de idade e desde então, cara, a minha vida transformou. E até então eu tenho mais de 2.047 alunos aprovados em mesa, além de comprovante de saque, mais de 300 e poucos comprovantes, assim, abertos ao público, né? Fora os fechados ali que não podem mostrar, mas enfim. A gente tem o maior acervo, o maior arquivo de aprovados e de payouts do mundo. E se você ficar até o final desse vídeo, cara, você vai sair daqui aprendendo o que é a lei da atração de verdade, não é esse blá 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 que vocês vão ouvir na internet aí, porque 95% não entendeu a lei da atração e porque elas falham ao poder executar aquilo. O método de 5 passos que eu criei há 10 anos atrás para poder seguir e validar isso, e como que a Bíblia, cara, ensina isso pra gente e ensinou há 2.000 anos atrás, que você não precisa comprar nenhum livro hoje aí de autoajuda, pagar coach nem nada do tipo, para você aprender isso. A Bíblia já ensinava isso. Então vamos pro vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, e vamos pro vídeo. Primeira coisa que você tem que entender é que te venderam a lei da atração como uma mentira, cara, que é simplesmente você fechar os olhos e imaginar ali que tá dirigindo uma Ferrari, que magicamente aquela Ferrari um dia vai ser sua, tá? Ou simplesmente ficar colando a casa que você quer, o carro que você quer ali na área de trabalho do teu computador, que um dia aquilo ali vai vir a ser teu, tá ligado? Isso não vai acontecer. E sabe por que isso não vai acontecer? Porque tá te faltando o ingrediente principal. Visualização sem ação é fantasia. Visualização sem emoção se torna um desejo morto. E visualização sem fé é só uma dúvida. É por isso que eu digo que se você tiver visualização, ação e fé, você vai ter como resultado dessa equação uma ação conjunta e inabalável do que você realmente quer na tua vida. E você vai conquistar isso. E esse é um processo que eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu fui criado em lar cristão e conheço a Bíblia, mas eu precisei ler esses livros de autoajuda, tipo de Robert Kiyosaki, O Segredo da Mente Bilionária. E esses livros, eles entregam a facilidade do que é a visualização, do que é você mentalizar as coisas que você quer e tal. Só que isso é uma coisa que já existe na palavra de Deus há muito e muito tempo. Eu entendo que às vezes ela tá pela linguagem um pouco complexa, um pouco difícil, um pouco formal demais da Bíblia. Às vezes a gente prefere ouvir da boca desses caras aí. Mas é aquela coisa, se você tem a fonte original, tem a fonte real, por que você vai estar bebendo água suja contaminada de outras, entendeu? E como eu prometi pra vocês que ia entregar algo técnico nesse vídeo aqui, vamos lá. Primeiro passo, que é o sistema ativador reticular, retícula, olho, tá? Que é o famoso RAS, o RAS. O sistema RAS, cara, é a primeira coisa que você vai ativar para poder conquistar qualquer objetivo na sua vida, que é o que você vê. Se você não vê, cara, você não tem como acreditar, imaginar, sonhar com aquilo. Só pra você ter noção, a primeira vez na minha vida que eu entrei numa casa, numa mansão, cara, foi um amigo meu, me chamou pro aniversário de um primo dele, enfim, eu tinha 15 anos de idade. E quando eu entrei na casa, eu achei que era um condomínio de tão grande que era. Eu fiquei louco naquela época. E aquilo ali me despertou, cara, a ganhar dinheiro, a começar a trabalhar mais cedo. E eu fiquei louco. Eu comecei a querer trabalhar e só pensava naquilo. Eu falei, mano, eu preciso ter uma casa dessa. E sabe o que é louco, cara? Só dando um spoiler aqui. Essa casa, depois de um bom tempo, ela foi vendida. Eu conheço o dono. E ela foi vendida por um valor assim que eu poderia pagar facilmente, tá ligado? Eu não comprei porque, enfim, tava construindo outra na época. Mas o poder da visualização meu foi tão forte, foi algo tão tremendo que aquela casa que eu sonhei ter um dia se tornou pequena depois de um tempo. E isso é louco porque eu tenho que te contar o seguinte, cara. Segunda coisa, o teu cérebro ele não sabe exatamente qual que é a diferença entre realidade e algo que você tá imaginando. Vocês já jogaram VR, óculos de realidade virtual? A primeira vez que eu joguei o VR, eu comprei, tá? Eu comprei um VR aqui pro meu simulador, então simulador de corrida, né? São 3 telas, eu comprei o VR, coloquei, fiquei ajustando ele ali por dentro, saí do box de Interlagos.
Saí do bloco de Interlagos, você pega a reta oposta, e aí, pam, pisei. Chegou no final da reta oposta, eu pisei no freio. Só que quando eu pisei no freio, eu não tinha regulado o freio ainda. Eu fiquei preocupado com as telas ali, com a visualização, e não tinha regulado o freio. Então eu freiei e o carro não parou. Aí ele foi direto na brita e no muro. Quando o carro foi bater no muro, eu tirei a mão do volante e fiquei meio que assustado, porque por um momento, cara, eu acreditei que eu tava no carro. Isso eu não tinha, literalmente, 5 minutos que tava com óculos de realidade virtual na minha cara. Meu cérebro não sabia a diferença entre realidade ou não. E eu tirei a mão por quê? Porque isso acontece quando a gente bate o carro e corre. Pra você que não sabe, eu sou piloto, corri 5 anos na MG Cup. E a primeira coisa que você tem que fazer quando bate o carro, vê que não tem jeito, vai bater no muro e tal, é tirar a mão do volante, porque senão você pode quebrar o pulso, né? Porque o impacto é muito forte, você não consegue segurar o volante. O terceiro se chama neuroplasticidade. Cada vez que você para pra visualizar um futuro específico, você está construindo no teu cérebro redes neurais que vão te levar a começar a construir a ideia de realizar aquele plano. Para pra pensar no seguinte, cara, você jamais vai realizar algo na tua vida que você já não tenha imaginado antes. O que você tem hoje, uma moto, um carro, qualquer coisa, um celular, qualquer coisa que você esteja conquistado na tua vida, antes você quis ela, correto? A partir do momento que você quis aquela coisa, as tuas redes neurais começaram a se formar, começaram a configurar o teu cérebro para aquilo fazer parte da tua vida em algum momento. Dificilmente você vai ter algo na tua vida, algo vai cair no teu colo, cara, e que você já não tenha preparado a tua cabeça para aquilo antes. É o que acontece, por exemplo, para quem ganha na loteria. Você já viu alguém que ganha na loteria manter a riqueza durante muito tempo? Multiplicar? Não, nada disso acontece, muito pelo contrário. O cara muitas vezes termina a vida pior do que ele estava antes de ter ganhado na loteria. Por quê? Porque o cérebro dele não estava preparado, não estava alimentado com as redes neurais corretas. Eu, por exemplo, me visualizo direto, chegando em casa em helicóptero. Não na minha casa, aqui não pode pousar aqui, né? Mas tipo, indo fazer algum outro rolê longe, sabe? Vindo... Apesar de que isso é uma coisa que eu posso pagar, né? Um frete de helicóptero, mas não encontrei a oportunidade ainda certa para isso, né? Quando eu corria na Mercedes lá, a gente usava bastante jato privado, helicóptero e tal. Hoje eu não preciso tanto. Então, essa parte aí não faz sentido, mas eu quis falar mesmo. Como eu tava falando, cara, a Bíblia há muito tempo ela já deixa isso claro sobre a visualização. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns versículos que já citavam isso já desde, 4.000 anos atrás. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a definição clara do que é visualização, do que é o poder da tua mente, do que é o poder que a tua mente pode atingir. Passagem número 2, Marcos 11:24. Tudo que pedires em oração, crede que receberás e vos terei. Provérbios 23:7, a passagem número 3. Porque como pensas em sua alma, assim ele é. Talvez você não tenha entendido essa, mas vou explicar. Você não se torna aquilo que você pensa uma vez na vida ou 2 vezes na vida. Você se torna aquilo que você realmente põe dentro da tua cabeça, põe dentro do teu coração e dentro do teu espírito. E você tem tanta convicção de que tudo isso que você tá falando, cara, é verdade, que vai se realizar e já se realizou, mesmo sem exatamente ter realizado, cara, e aquilo acontece. Aquilo vai se tornar algo tão forte no teu peito, no teu coração, que vai ser impossível o universo, Deus, ignorar isso pra tua vida. Passagem número 4. Cara, tem muita passagem na Bíblia, eu selecionei só algumas, tá? Mas tem muito mais do que isso. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que ele fala aqui? Que a transformação da tua vida começa pela tua mente. É basicamente todo o tema do vídeo até agora. Isso aqui resume, cara, qualquer livro todos os livros de autoajuda que você encontra em qualquer livraria. A base, esse versículo que eu acabei de ler. E aí você se pergunta, Rafael, se é tão simples assim, por que 95% das pessoas falham, cara? E por que 95% das pessoas? Porque, estatisticamente, em qualquer país do mundo, 5% das pessoas são ricas, têm sucesso e o 95% não. Alguns países as pessoas vivem mais na miséria, outros não, mas enfim, o número basicamente do mundo é isso. A primeira coisa que eu considero é você visualizar sem especificidade. É você falar assim, eu quero ser rico, eu quero me tornar rico, eu quero um dia ganhar muito dinheiro. Cara, isso é uma coisa muito vaga. Tem que ter um ponto de partida, tem que ter um kick, um start, tá ligado? Segunda coisa é visualização sem emoção. Eu moro em Alphaville, em São Paulo, hoje. Quando eu morava na Bahia, eu vinha pra cá algumas vezes por ano e mesmo quando não tinha nada pra fazer aqui em Alphaville, eu saí de São Paulo, vinha pra cá e andava aqui pelos bairros, via os prédios, visitava os amigos meus que moram aqui e via as casas, via tudo e achava tudo muito louco, muito sensacional, entendeu? Eu falo assim, cara, eu quero um dia morar aqui, eu quero fazer parte disso aqui, tá? Ter minha vida num lugar desse aqui, porque isso aqui é incrível, mano. E eu realizei meu sonho, cara, eu realizei minha
minha vontade, se eu mostrar pra vocês, cara, a rua, põe aí, editor, a rua que eu morei, põe no Google Maps aí, procura, a rua que eu morei minha vida inteira, a rua que eu jogava bola com meus amigos, entendeu? Eu não jogava bola em campo, não jogava bola em condomínio, jogava num campo de pedra, tá ligado? Literalmente, cara. E eu cresci nesse lugar, mano. Jamais imaginei que ia morar num lugar assim na minha vida. Eu, sinceramente, não imaginava, tá ligado? Não imaginava. A partir do momento que eu comecei a ver, se eu vi aquilo ali e aquilo despertou algo no meu coração e eu começo a um dia pensar em me tornar e em ter aquilo pra minha vida, aí o start vem, cara. Porque quando eu morava num bairro ruim, eu não tinha acesso a isso, eu não conhecia, entendeu? Pra mim era algo muito surreal, muito inimaginável, entendeu? Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma provocação. A vida que você sonha, cara, ela tá na tua cabeça, ela realmente tem especificações corretas de o que você quer trabalhar, quantidade de dinheiro que você quer ganhar, o carro que você quer andar, a casa que você quer viver, a família que você quer ter. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa, até minha família hoje é basicamente a família que eu imaginei, tá? Na verdade, eu imaginei um pouco mais de filhos, só que ainda tô no tempo, né? Vamos fazer mais em breve aí. Eu sempre quis ter um cachorro, um pastor alemão. Uma vez meu pai comprou um pastor alemão e ficou pouco tempo na minha casa, que dava muito trabalho, era muito grande. E aí ficou, sei lá, 2 meses e eu fiquei naquilo na minha cabeça a vida inteira, que eu queria ter um cachorro desse, tá ligado? E tá esse cidadão aqui atrás correndo, tá ligado? E eu tenho mais 3 animais em casa, pra quem não sabe. Então, tudo que eu vivo hoje, cara, a primeira coisa é Deus. Sem Ele, não estaria aqui. Sem a fé, sem a misericórdia de Deus, não estaria aqui. E deixar bem claro, cara, eu não mereço nada disso, mano. Eu não mereço essa casa, eu não mereço minha família, eu não mereço o dinheiro, não mereço meu carro, mereço minha empresa, meus animais. Eu não mereço nem um sariguê que passa aqui no muro todo dia fazendo cocô aqui. Não mereço nada disso. E eu tenho isso somente a graça de Deus e a misericórdia que Ele tem por mim e pela minha vida. Porque se fosse depender de mim, cara, eu sou um pecador imundo, sujo e que eu não merecia porra nenhuma, só a morte mesmo e queimar no fogo no inferno. Só isso. Mas Deus é amor, Deus é justiça. E Ele tem uma misericórdia por nós tremenda, que é inexplicável. Não consigo explicar. Se eu for sentar aqui e explicar, eu demoraria 24 horas falando no vídeo e não teria um final conclusivo. Por que ele consegue entregar isso na mão das pessoas, entendeu? Na minha mão. Mas eu sei de uma coisa, que em algum momento eu pensei muito nisso. Eu quis muito isso. Eu quero muito isso. E talvez por isso Ele tenha me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Talvez mesmo sem merecer, não sei. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo.